O Colégio Alta Paulista de Tupã, Capitupã, em atividade há quase 2 décadas. É hoje uma das mais respeitadas instituições educacionais de toda a região. Nossa missão é promover uma educação integral, capaz de superar os desafios humanos de um mundo em constante mudanças, formando cidadãos conscientes de suas responsabilidades e preparados para o protagonismo na construção de um futuro sustentável. Em parceria com o Sistema Poliedro, o colégio proporciona aos alunos experiências incríveis de atividades educativas dentro e fora das salas de aula. Venha conhecer nossa estrutura e o nosso plano de ensino. Colégio Alta Paulista. Crescer e aprender para um mundo novo. Colégio Alta Paulista, pra vida, pra você crescer. Colégio Alta Paulista, para um mundo bem melhor. Colégio Alta Paulista, para a gente ser maior. Colégio Alta Paulista. Boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Você que nos assiste aqui no Cultura e Café, está no ar mais um programa cheio de novidade, muita cultura, muito papo e, claro, muito café. Quero começar já falando sobre a nossa promoção. Hoje nós vamos fazer o sorteio da viagem para Florianópolis, que foi ofertada pela Aloha Turismo, nossa amiga Paloma, que deu de presente para a gente essa viagem, com tudo pago, ida, volta, estadia e café da manhã. Quem ganhar só vai ter que pagar o almoço e a janta, mas a viagem é fantástica, vocês vão adorar, tenho certeza que você vai gostar. Então, se você tiver interesse em participar, compartilha a nossa live, chama seus amigos, seus vizinhos, todos para assistirem, comenta aqui que você quer participar do sorteio, que vai daqui a pouquinho ser realizado, e comenta aqui, manda pergunta pra gente, porque a nossa entrevista de hoje tá show de bola. Quero mandar um abraço para todo mundo, vem participar com a gente, tá? Ele tem 28 anos de experiência na área, então ele é catedrático no que nós vamos conversar. Vamos conversar com nada mais, nada menos do que o locutor de rodeio, Wilson Biscoito. Na escola desse mundo eu não sou nenhum letrado. Aprendi a falar rodeio e não falo verso errado. Para chegar nesse programa pelo Charles eu fui convidado. Eu sou o Wilson Biscoito, o locutor apaixonado. Aê! Percebemos que hoje vai ser daqueles programas. Adoro rodeio, adoro a cultura, que é uma cultura tradicional. Então, Wilson, eu quero te agradecer pela presença, por você ter aceito o convite de falar pra gente sobre essa cultura tradicional que é espalhada não só no Brasil, né? Em outros países pelo mundo também curtem, são apaixonados pelo rodeio e o espaço é todo seu. Muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, Charles. E eu fico muito contente, cara, de saber que o seu programa, porque quando eu falei que vinha participar do seu programa, muita gente veio, olha, tá, você vai estar lá com o Charles e tal, e chego aqui e encontro um lugar sertanejo como esse, um lugar gostoso, um lugar maravilhoso, um café maravilhoso, muito bom, muito gostoso, muito bom demais. E outra coisa, você veio mais boiadeiro que eu. Vim na beca, né? Certo. Eu gosto de conversar dos assuntos e gosto de viver incorporar o momento. Isso. Sou ator de teatro, então a gente gosta mesmo. Tá certo, tá legal. E nós estamos aqui para responder tudo que o pessoal tiver perguntas sobre o rodeio, tudo que o pessoal quiser saber sobre o rodeio, nós estamos aqui. Já vou adiantar para o pessoal de casa, os leitores do Portal Mais Tupã, né, os internautas que estão assistindo a nossa live do Cultura e Café de hoje, que o Wilson Biscoito, vou te chamar de Biscoito, isso, sabe? Biscoito. Que o Biscoito é polêmico, né? E ele veio aqui com a paixão que ele tem pelo rodeio, sempre teve durante toda a sua vida, toda a sua trajetória no rodeio, ele veio de peito aberto para falar de tudo, né, Biscoito? Com certeza. A gente estava falando agora aqui antes de entrar no ar, que ele falou assim, ó, Charles, eu quero falar. Eu falei, o espaço é seu, Biscoito, é democrático e você vai ter toda a liberdade de falar sobre qualquer assunto e, enfim, o espaço é seu. Vamos começar lá de trás, Biscoito. Como é que você começou na vida do rodeio, assim? Eu entrei na vida do rodeio numa brincadeira. Nós começamos a brincar de rodeio, certo? E eu comecei a narrar rodeio montando num tambor. A gente fazia um tambor que era o boi, e eu comecei a narrar. Aí em 1994 eu fui para a Rádio Clube.
Aí fui ser locutor da Rádio Clube. Aí teve um rodeio no Country Club. Naquele tempo, como eu montava no tambor, eu me considerava como peão. E eu fui tentar ser peão, certo? Certo. Aí o Barra Mansa, certo? O nosso saudoso Barra Mansa, ele estava narrando o rodeio. Narrou na quinta, na sexta, no sábado, faleceu a avó dele e ele foi embora. E sobrou o espaço do rodeio sem locutor. Aí me convidaram, olha, o Biscoito fala alguma coisa. E eu fui para narrar esse rodeio lá no Country. Eu também estava montando, certo? Aí eu fui para narrar o rodeio e dali para frente eu comecei a falar rodeio. Por quê? Porque chegou um dono de uma companhia de rodeio, que foi a primeira companhia que eu trabalhei, Companhia de Rodeio Ferradura, de José Bonifácio, que era a Companhia de Rodeio Ferradura. Ele perguntou para mim, você tem rodeio a semana que vem? Eu falei, não, esse rodeio foi em janeiro. Eu falei, não, daqui até dezembro minha agenda está vazia. Certo? Então ele falou, não, então a semana que vem nós já vamos para Piacatu. Eu te contrato para Piacatu. E eu fui. E eu fiquei mais ou menos uns 8 meses trabalhando com a Companhia de Rodeio Ferradura. De lá eu fui para a Companhia de Rodeio Marca 70. Aí fui para a Companhia de Rodeio Marca 70, onde eu fiquei praticamente 27 anos narrando rodeio, sendo locutor exclusivo da Companhia de Rodeio Marca 70. De onde que é a companhia? De Louisiana. De Louisiana, do nosso um grande amigo que eu tenho, que é o Adalto Mazo, e o Toninho Mazo, que é o pai do Adalto, que foi quem fez a Companhia de Rodeio Marca 70, certo? Porque ele tinha 3 propriedades com 70 alqueires. Então ficou a Companhia de Rodeio Marca 70. E eu fui para a Marca 70 e fiquei praticamente 27 anos sendo locutor exclusivo da Companhia de Rodeio Marca 70. Muito bacana. Ó, a gente conhece grandes nomes, né? Assim como o seu, mas outros grandes nomes, como o Zé da Prata, o Barra Mansa, que infelizmente nos deixaram, né? Para conquistar o seu espaço, para você poder, né, ser... Aliás, eu vou fazer uma outra pergunta, depois a gente termina essa. A gente fala locutor de rodeios ou narrador de rodeios? Eu acho que é mais colocado como locutor. Como locutor. E para você conquistar o seu espaço, foi difícil? Ou seja, tem uma competição, não é nem uma competição, mas é uma competição saudável, porque tem bastante gente, né, na área. E como é que foi para você? Hoje está muito difícil. No meu tempo, não. No meu tempo faltava locutor. Faltava locutor. Então, quando eu comecei no rodeio, que eu fui... esse primeiro rodeio que eu fui para Piacatu, dali foram surgindo muitos rodeios. Aí o primeiro rodeio que eu falei com a Marca 70 foi em Nova Lusitânia. Aí depois de Nova Lusitânia surgiu tantos rodeios e nós ficamos. O primeiro rodeio que eu fui falar longe, que eu fui narrar longe, foi São José dos Campos. Sim. Aí de São José dos Campos nós conhecemos um tropeiro que existe até hoje, um dos grandes tropeiros do nosso Brasil, se chama Tony Nascimento. E ficou Marca 70 e Tony Nascimento. Ele levou a gente para o Rio. Então eu parti para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, sul de Minas e o Espírito Santo. Foi onde eu fiz a minha carreira, onde eu fiz o meu trabalho, certo? Toda a minha vida foi focada no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e sul de Minas. Eram poucos rodeios que eu fazia aqui no estado de São Paulo, certo? Tanto é que eu conheci um empresário lá no Rio de Janeiro, e esse empresário me convidou para fazer um rodeio em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Sim. E eu fui para Novo Hamburgo narrar esse rodeio, certo? E lá ele contratou o Cacá de Barretos. E nós fomos de avião. Eu peguei o avião em Ribeirão Preto e esse avião fazia conexão em São Paulo. Nós montamos em São Paulo, conheci o Cacá. O Cacá é um dos líderes dos independentes de Barretos e nós fomos para Novo Hamburgo, fizemos o rodeio. Quando nós voltamos, chegamos no aeroporto de volta, depois do rodeio, o Cacá olhou para mim e falou para mim assim, você não vai me pedir nada? Aí eu falei, pedir o quê, Cacá? O que eu tenho que pedir para você? Ele falou, não, nunca existiu um locutor de rodeio que chegou perto de mim que não pediu para narrar o rodeio de Barretos. E eu falei, então você está perto do primeiro. Você viu o meu trabalho, se você gostou, você me convida para Barretos. Porque eu não vou pedir para ir para Barretos. Você olhou o meu trabalho. Ele falou, você vai narrar o rodeio de Barretos o ano que vem. Só que o que acontecia? Eu fazia muito rodeio no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? O empresário de lá falou, olha,
você vai perder uma das maiores festas, porque rodeio tem, o Rio de Janeiro tinha duas festas que eram as festas chaves do Rio de Janeiro. Do rodeio. Que era Resende e era Campos. E era a Exposição de Campos, uma das maiores festas do sul fluminense. E ele falou, você vai perder, eu vou ter que levar outro locutor. Se eu levar outro locutor e lá, que era um celeiro como é Barretos, se contratarem o mesmo locutor, você vai perder. E eu falei, eu não posso perder um passarinho. De algo certo. Isso, porque eu tinha família para criar, tinha filho para criar, e eu falei, olha, eu não posso, eu tenho que ir, eu vou para Campos. E eu fui um locutor que não fui para Barretos com o convite de Barretos. E todo locutor tem ou não tem essa vontade de... É como um jogador ir para a Copa do Mundo. É como um jogador Entendeu? ir pra Copa do Como um Mundo. jogador ir para a Copa do Mundo. Melhor comparação. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, olha, se eu for para a Copa do Mundo, o que vai acontecer? Eu posso perder depois um espaço ou posso conquistar um espaço. Mas como eu ia perder um passarinho na mão Para arriscar. Para arriscar. Certo? Se meu nome no Rio de Janeiro estava estourado, estava arrebentar todo mundo lá no Rio de Janeiro, como dizia o velho amigo Barra Mansa. Ele falava assim, ó, ninguém consegue narrar um rodeio no Rio de Janeiro se não tiver pelo menos um cartão do biscoito no bolso, porque o biscoito domina o Rio de Janeiro. E era de fato, todas as festas. Pode me falar qualquer lugar do Rio de Janeiro que se eu não passei para narrar, eu passei para fechar uma festa. Ô Biscoito, o rodeio é uma paixão, né? Assim como o futebol, o rodeio também é uma paixão do brasileiro. Haja vista a tradicionalidade, né, do tropeirismo, né? O Brasil, ele é um país caipira, né? E você acha que você pode atribuir o sucesso, essa paixão pelo rodeio, justamente a isso, a essa tradicionalidade, a questão do pessoal ser caipira? Quando eu falo caipira, gente, eu não estou querendo menosprezar ninguém. O caipira é o raiz, né? Ligado à cultura tradicional, enfim. Você acha que o sucesso do rodeio se deve a isso? Sim, com certeza, com certeza. O rodeio é uma tradição, entendeu? O rodeio ele vem de muitos anos, o rodeio vem assim, cada vez mais se aprimorando, certo? Aí perguntam para mim sempre, Charles, certo? Por que eu saí do rodeio? Porque eu senti que era hora de eu sair do rodeio. Porque o rodeio foi se aprimorando e nós, locutores antigos, nós não conseguimos acompanhar o rodeio novo. E quando você fala do rodeio novo, porque uma vez eu assisti uma entrevista sua, inclusive no portal Mais Tupã, e você falou uma frase que assim até me assombrou, né? Que o rodeio está arriscado a acabar. Sim. Aí você pode continuar, porque eu acho que tem tudo a ver com que essa colocação que eu fiz. Eu coloco hoje o rodeio assim, o rodeio está muito americanizado. Exato. Entendeu? O rodeio hoje, eu acho, na minha opinião, como o meu tempo de rodeio, que eu acho assim, que no nosso tempo a gente respeitava muito o público do rodeio. O público, eu acho assim, isso é minha opinião, entendeu? Existem vários circuitos de rodeio que hoje dão prêmios milionários, que naquela época não existiam, são caminhonetes Zero, são prêmios de 150, 200 mil, certo? O rodeio, o que acontece? O rodeio está imitando muito os americanos, e nós temos uma tradição no rodeio, que é a abertura, que é o encerramento, que é a coisa que não existe mais dentro do rodeio. Isso não está sendo realizado. Isso. O rodeio hoje ele está sendo realizado de uma forma americanizada. Entendeu? Que eu acho que se continuar desse jeito, daqui uns dias nem locutor de rodeio vai existir mais. Porque nos Estados Unidos não existe locutor. Existe, ele fala o nome do peão, o nome do boi. E falando dos Estados Unidos, eu falo uma coisa. Nós somos os melhores peões do mundo, são brasileiros. Nós tivemos agora. Um campeão, foi bicampeão, certo? Sim. Que é o José Vitor Lemes, que é de Ribas do Rio Pardo, menino que montou comigo em Ribas do Rio Pardo, que eu fui o primeiro locutor a narrar rodeio em Ribas do Rio Pardo, certo? Eu narrei o primeiro rodeio de Ribas do Rio Pardo. Fica onde a cidade? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Antes de Campo Grande, ali 60 quilômetros antes de Campo Grande. Sim. Eu fiz o primeiro rodeio lá. E conheci ele, pequenininho, tal, e hoje ele é bicampeão mundial.
E nós não temos só ele, como temos Adriano, como temos outros peões. Nós somos os melhores peões do mundo. Mas o nosso Brasil, ele tem uma tradição. Ele tem uma tradição. O que eu queria? Eu queria que essa tradição no rodeio voltasse. Que essa tradição voltasse dentro do rodeio. Quero o locutor fazer abertura, o locutor ter... Porque no meu tempo, eu ia narrar um rodeio, eu cheguei a narrar um dia em Nova Olinda, no Paraná, 120 montarias numa noite sozinho. Narrando. Haja garganta, hein? Isso. Então é por isso. Hoje, por exemplo, o que eu fui sentindo? Eu fui sentindo que, como eu era locutor das antigas, eu não tinha... Hoje existe o ponto, certo? O locutor hoje, ele coloca um ponto no ouvido, ele ouve o que ele está falando, e se o som está ruim, problema do som. Eu não, eu tinha que captar o som que eu ouvia. Eu lembro uma vez que eu fui falar um rodeio, tinha corneta, aquelas cornetas que fazia de propaganda, a corneta batia no morro e voltava, então eu ouvia... A reverberação. Isso. Aí eu fui falar com o dono do som, sabe o que ele falou para mim? Fala e não escuta o que você fala. Então eu tive que fazer que nem o Zé Rico, tampar o ouvido para poder narrar o rodeio. Então a gente vem de um tempo em que hoje não, hoje o som de rodeio são umas potências, são umas coisas diferentes. O Até som de porque rodeio... geralmente o som do rodeio, né, não sei se eu estiver errado, me corrija por favor, mas o som do rodeio também é feito por aqueles equipamentos de som que após o rodeio vai ter um show. Então eles usam mesmo, então é um som... Um som potente. No meu tempo não, no meu tempo era aquelas caixas PV, as cornetas, coisas tudo. Então a gente vem de uma voz cansada, de uma voz, entendeu? Hoje eu já não tenho aquela voz que eu tinha lá atrás, que eu narrava aquele monte. Hoje se for para mim narrar 50 montarias, eu falo para você, eu nem vou. Quer dizer, eu já não vou no rodeio, já faz 6 anos, fez em julho agora, que eu não vou mais no rodeio, que eu parei de ser locutor de rodeio. Mas eu não teria voz, talvez teria por causa do ponto, porque o ponto ajuda muito. Se você trabalhar com um ponto, ele ajuda demais. Então a gente que era da antiga, era difícil ter uma voz limpa, uma voz que não teria problema, entendeu? Como eu vi. Uma voz certo? Descansada, Isso, né? Como eu vi, por exemplo, o Barra Mansa, quando ele veio aqui, o último rodeio do Barra foi em Tupã. O último rodeio que o Barra Mansa narrou na vida dele foi em Tupã. Foi na Exapite? Não, aqui na Pai. Aqui na... sim, foi o rodeio que foi lá para Santa Casa. Foi o último rodeio. E a gente via a voz do Barra limpa, com 68 anos, ele falando aquela voz. Sabe por quê? Porque o Barra não gritava. E eu aprendi com ele. O Barra foi meu professor, como foi o professor do Paulo Vitor. O Paulo Vitor fala, Biscoito, eu me inspirei em você, certo? Eu me inspirei em você Então, por quê? A gente narrava o rodeio. Abriu a porteira, foi embora o cavaleiro. Hoje o rodeio ele está gritado, o rodeio tá. Os locutores hoje abrem a porteira, ai, 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 ai. Você não entende o que o locutor fala, aquela coisa. E o nosso rodeio era um rodeio diferente. Era o rodeio do Zé do Prato, o rodeio do Barra Mansa, o rodeio dos velhos antigos, Donizete Alves, Biscoito, entendeu? Existe até hoje a Rádio Pérola de Birigui, que todos os anos eles falavam, olha, manda as cartinhas ou liguem e votem no melhor locutor. E eu fazia naquele tempo Nova Lusitânia, Gastão Vidigal, fazia toda a região ali, né? Braúna, eu fazia muito rodeio ali. Então, durante 5 anos, eu fui considerado entre os 5 melhores locutores de rodeio do Brasil. Parabéns. Certo? Parabéns. Entre Asa Branca, Barra Mansa, e estava o nome do Biscoito. Certo? E uma coisa que eu tenho muito orgulho, certo? Que eu tenho muito orgulho, você que foi um vereador que representou a nossa cidade muito bem representada, certo? E que eu tenho certeza que vai voltar a representar. Eu falo assim, eu como locutor de rodeio, eu fui muito pisado dentro da minha cidade, dentro de Tupã. Como você disse que eu sou polêmico, eu sou mesmo, certo? Eu fui muito pisado e falo para o povo. Por quê? Nosso querido, saudoso Gaspar, ele não entendeu que essa garganta, ela vivia do faz-me rir.
quando teve o rodeio, nós vamos resgatar o rodeio da Zona Leste, certo? Como resgatar o rodeio da Zona Leste? Resgatar o rodeio da Zona Leste contando uma história que não foi a história, porque eu fiz o primeiro e o último. E me convidaram para ir no jantar, que foi um coquetel lá no Portal das Estrelas. Eu fui no Portal das Estrelas, achando que lá eu seria convidado de honra para narrar, porque eu fiz o primeiro e o último rodeio da Zona Leste. Chegou lá, entrou todos os locutores que iam falar e eu saí de lá de cabeça baixa e vim embora. Nossa, Aquilo me machucou demais. Eu não fiquei sabendo disso. Aí, não sabia. isso aconteceu comigo aqui em Tupã. Aí depois foi outra coisa. Quando eu fui na Exapit, que eu fui lá para pegar, porque eu narrei os 5 últimos anos, os anos que eu narrei na Exapit, foi com o apoio de uma firma de Tupã. Eles não me pagaram nada, essa firma que me pagava. Só que eu ganhava um camarote, certo? Eu repartia com o pessoal dessa firma, que era meu patrocinador, e eu ia lá sem cobrar um cruzeiro da Exapit. E fora isso eu falava o Garota, Exapit, eu falava o desfile da Avenida, sem cobrar nada da Exapit. Aí quando eu fui lá, que eu cheguei e falei, olha, eu preciso de tantas permanentes, eu preciso disso e preciso de um camarote. O cara falou, não, tá só a sua permanente. Eu falei, mas espera aí, mas nem para minha esposa, para o meu filho? Não. O que eles vão vir fazer aqui? Eles não vão vir assistir? Vão. Então eles vão pagar ingresso. Charles, aquilo para mim foi uma facada no meu peito, cara. Com certeza. Porque Biscoito, com certeza. eu, como leiloeiro, eu sou leiloeiro rural, credenciado pela FAESP, agradeço, certo? O meu amigo Zé Vinagre, que conseguiu isso para mim, na época que ele era presidente da Exapit. Eu sou o único locutor, o único leiloeiro rural credenciado da nossa região. Aí, cara, quando eu cheguei lá, para fazer aquele tatersal da Exapit, eu narrei muitos leilão de graça, sem cobrar nada. Para arrumar barracão, tinha leilão, eu ia lá de graça e tal. Aí o empresário olhou para mim e falou, olha, seu filho e sua mulher vão vir assistir, eles vão pagar. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, toma a sua pulseira, certo? Só essa pulseira só. E esse aqui é o papel do meu carro, toma, certo? Vai, liga para sua mãe e manda sua mãe vir falar o rodeio, porque eu não vou falar. Virei as costas e fui embora. Certo? Aí no outro Melhor dia, resposta. no outro dia, o Toninho de Fábio me ligou e falou assim, Biscoito, por que você não narrou o rodeio da Exapit? Foi por causa disso. Ele falou, você quer dar uma reportagem? Eu falei, quero. Aí eu fui dar uma reportagem. Aí veio o pessoal do Exapit, olha, solta segunda-feira essa reportagem, vai atrapalhar, vai não sei o que, tal. Eu falei, não, eu quero que solta hoje. Se for para soltar segunda-feira, não solta mais. Porque o pessoal tem que saber por que eu não estou dentro da arena. Entendeu? Porque meu nome estava no cartaz, estava em tudo. Sim, tal. sim. E eu fui chutado da Exapit. Aí até eu falei para o empresário, falei, não, eu vou então conversar com o Márcio Vassoler, que é o presidente da Exapit. E ele olhou para a minha cara e falou assim, olha, o Márcio Vassoler aqui é simplesmente um fantoche. O Márcio aqui não manda nada. Quem manda na Exapit sou eu. Eu saí de lá, certo? Estava o Rogério Gandolfi, olhou e falou, Biscoito, pelo amor de Deus, vem narrar o rodeio. Eu saí de lá e falei, não, Rogério, eu não vou falar o rodeio, eu vou embora e prometo para você, nunca mais eu narro o rodeio da Exapit. Aí foi o final da minha carreira. Antes disso, eu fui para o último rodeio que eu narrei na minha vida, foi no Mato Grosso, que eu fui para Ribas do Rio Pardo. Fui para Ribas do Rio Pardo, foi em julho, eu fiz o último rodeio. Voltando de lá, eu falei para minha esposa, eu falei, Sirlei, eu estou achando que a minha voz já não está alcançando mais esses locutores novos, esse pessoal novo. Eu acho que está na hora de parar, certo? Mas aí eu já fui criando um outro mundo para mim, que foi o mundo da construção, certo? E eu parti para o mundo da construção e deixei o rodeio. Uma pena, Biscoito, ouvir isso realmente deixa a gente muito triste, porque enquanto eu fui secretário de Cultura, gestor público, a gente sempre teve a preocupação de fazer o resgate, né, das tradições, o resgate da memória, né? E o seu nome é um nome de referência. É um dos maiores locutores do país, né? E seu nome agrega valor cultural, valor de profissionalismo a qualquer tipo de trabalho.
E quando acontece de não darmos o devido valor às pratas da casa, porque o artista, parece que o artista da cidade não tem valor, né? O profissional da cidade não tem valor. A gente dá valor para o que vem de fora, paga caro pelo trabalho do que vem de fora, mas gente boa nossa, infelizmente, costuma-se não dar o devido valor. Eu quero agradecer a audiência, aproveitando aqui, agradecer a audiência de todos os leitores e internautas que estão acompanhando a live. Dernival Manfio está assistindo a gente, a Marta Marquezinho, um abraço, Dete Rocha, lá de Universo, Flávio Valverde. Pessoal, continua participando aqui, compartilha a live. Quem quiser participar do sorteio que vai ter logo após a nossa conversa com o Biscoito, comenta aqui que está querendo participar. Se quiser mandar alguma pergunta para ele também, aproveita. O Biscoito está aqui para abrir o coração e é isso que ele está fazendo agora, que isso são coisas que magoam a gente, né? O não reconhecimento do trabalho pela nossa gente é que chateia bastante. Mudando um pouquinho de assunto, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, só para você respirar, né? Porque eu sei que a emoção aflora. Esses shows, Biscoito, eles atrapalham ou ajudam o nosso rodeio? Olha, eu acho que o show hoje, ele praticamente, dentro do rodeio, ele simplesmente agrega o rodeio. Só que é o seguinte, a gente vê que o pessoal, o antigo, o pessoal que ia para o rodeio, a gente não vê mais esse pessoal na arquibancada, certo? Aí o que acontece? Ficam se esperando lotar a arquibancada para começar o rodeio. Mas o pessoal comprou o ingresso para ir para o show, ele não quer ver o rodeio. Então é onde começa o rodeio às 11 horas, acaba 2 horas da manhã e o show começa às 3h30 da manhã, num domingo. Então essas coisas, Charles, é que eu não aceito. Olha, se você for ver a história da Exapit, você pode, o dia que você fizer uma entrevista aqui com o Márcio, entendeu? Você pode perguntar para ele. Eu falei para o Márcio, Márcio, vamos começar o rodeio 6 horas da tarde? Nós começamos o rodeio 6 horas, 9 horas nós acabamos o rodeio. Com uma entrega, com queima de fogos, com tudo. Nós acabamos 9 horas o rodeio. Que é a tradição também, né? Porque segunda-feira o cara tem que trabalhar, pô. Com certeza. O que acontecia? Era melhor para todo mundo. Porque o cara saía 9 horas da arquibancada do rodeio, já tinha visto o rodeio, ele ia gastar com o barraqueiro, ele ia visitar o parque, ele ia andar com o filho dele dentro da exposição, porque ele já tinha assistido o rodeio. Agora, se o rodeio, o cara senta numa arquibancada às 8 horas, o rodeio começa à meia-noite. Quando acaba o rodeio, o cara simplesmente quer levantar e ir embora dali, ele não quer mais nem ver mais nada, certo? Porque tem muita gente que vai só para ver o rodeio. Só para ver o rodeio. E aí o que acontece? Aí chega a moçada do show. Chega a moçada, eu não vou citar nome de cidade, mas eu fui numa cidade que ia ter um show Aí o que aconteceu? O pessoal começou ali em volta da arena, lotar em volta da arena, e o prefeito falando no final do rodeio, na entrega de prêmios. E não sei quem foi, o cara que deu uma ligada no palco, e o palco, a frente do palco, dos bretes ali, do rodeio, era em frente ao palco. Quando esse cara acendeu essa luz, derrubaram toda a arena, entraram lá dentro, o prefeito não conseguiu falar mais nada, ninguém conseguiu falar mais nada, porque o povo estava ali para ver o show. Entendeu? Ver o show. Então, aquela tradição do rodeio, é essa tradição que eu falo. Por exemplo, você vai num rodeio hoje, não tem mais a rainha, a princesa, a segunda princesa, que era aquele desfile da Exapit, que era aquela coisa bonita que tinha, tal. Então, essas tradições que eu falo que falta dentro do rodeio. Que era uma coisa bonita, uma coisa gostosa. Você ia na Exapit, você via o desfile da Exapit, você via aquilo lotado, a avenida inteira lotada. Dos dois lados, eu sei. Dos dois lados, lotado. Então, assistia muito, né? Era bonito, aqueles carros alegóricos, aquelas coisas bonitas passando, tratores, a agricultura sendo ali e tal, mostrada para o povo, tal, mostrando o que era a Exapit, coisas que não existem mais. Então, essas coisas, certo, que eu sinto saudade do rodeio. Você falou aqui que invadiram a arena, tal, derrubaram, né,
alambrado ali. E o vereador Paulo Henrique, que está assistindo a gente também, fez uma pergunta que tem alguma coisa a ver. Já teve alguma situação perigosa que você enfrentou dentro da arena? Você como locutor ali, participando do... Nossa, muitas. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Paulo, muitas. Eu já vi um peão enroscado num cavalo, certo? E ele batendo na cabeça, ele enroscou o pé, Sim. passou o pé no estrivo, porque o rodeio de cavalo você monta, entendeu? Com o pé no estrivo, o pé dele atravessou do outro lado, quando o cavalo jogou ele no chão, ele ficou enroscado. E esse cavalo saiu correndo, louco, e não conseguiram segurar esse cavalo. A cabeça dele foi batendo, tal, tal. Peão de boi. Tive um amigo, muito amigo, que era o Edio Gomes, que o boi pisou no peito dele. Nós estávamos fazendo um rodeio em Barbosa. E aí eu cheguei, acabou o rodeio, eu corri em Barbosa, no hospital, falei, olha, ele foi para Penápolis, eu fui para Penápolis, chegou lá, de lá ele veio para Tupã e veio a falecer que o boi pisou, certo? No peito dele. Eu já vi outro peão também que o boi pisou na cara dele, que ele ficou dentro da arena ali, agonizando, tudo tal. Então são coisas que acontecem, que são da profissão. São da profissão. O que acontece nesse momento, Charles? A gente para o rodeio, convida todos os peões que estão participando do rodeio, todos os peões vão para a arena, a gente faz uma oração para Deus, pedindo tal, que nos dê força para continuar, porque ali nós perdemos um amigo. E a gente reza e com fé em Deus a gente continua o rodeio. São situações bem complicadas, né, Biscoito? Isso. Uma curiosidade, eu estava até, antes de entrar no ar, estava conversando com a Rosa. O que é um rodeio de circuito? Que a gente ficou discutindo, né? O que seria o circuito? Explica para nós, porque eu vi a entrevista e na entrevista você... O que é um circuito? Vamos supor que vai ter um circuito de rodeio Wilson Biscoito. Certo. Eu monto o meu circuito, convido os peões para montar em várias etapas. Aí eu vou vendendo os rodeios nas cidades, certo? Certo. Então terá 20 etapas do circuito Wilson Biscoito. E no final vai ser uma caminhonete, no final tal. Aí aqueles peões, eles ficam atrelados àquele circuito. Eles não podem sair de lá para ir montar em outra, porque eles estão fazendo a pontuação naquele circuito. Como existe hoje, circuito fulano, circuito beltrano, tal. Então, o peão fica atrelado àquele circuito, entendeu? Então, por que se diz o nome peão? Você sabe por que se chama peão? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Você viveu também na roça, certo? Quando você joga um peão no chão, ele tem destino? Não, ele vai para lá, ele vem para cá, ele vem para cá. Por isso que chama peão de rodeio. Porque o peão ele não tem destino. O peão, quando acaba um rodeio, ele vê, semana que vem tem aonde? Semana que vem tem Presidente Prudente, o prêmio é bom. Semana que vem tem São José do Rio Preto, é uma caminhonete, eu vou para lá. E no circuito o peão fica atrelado, porque se ele for lá, ele perde a pontuação que ele vai concorrer ao prêmio grande no final. Então ele vai tendo que ir somando os pontos. Então ele não pode perder. Então o peão deixou de ser o peão, de correr. Entendeu? Entendi. Aquela cordinha não existe mais. Hoje o peão ele é fixado. Entendeu? Então isso é o circuito. Ele fixa o peão. E o peão é isso que eu te falei. É o peão com aquele peão. Ele tem que estar livre para participar onde existiu o prêmio maior. Cultura e café, viu, gente? É também a cultura, tá? A gente aprende muito aqui. O Biscoito, a gente estava conversando e você mostrou o seu boné, que está cutiano. E você falou que é uma vertente do rodeio que está se acabando. É uma modalidade do rodeio, o cutiano o que é? O rodeio em cavalos. O rodeio em cavalos brasileiro. O rodeio cutiano que é aquele onde o Zé do Prato que fez essa espora no subaco, o dinheiro é fraco, espora no pescoço, o dinheiro é grosso, certo? Então é onde o peão tem que montar, ele fica segurando na rédea, a outra mão para cima, certo? A outra mão para cima, ele não pode relar essa mão em nenhum lugar. Se ele relar essa mão no cavalo ou relar essa mão em algum lugar é apelo, entendeu? Então ele fica solto em cima do cavalo, onde o peão vai batendo as esporas. É o rodeio que eu acho mais bonito.
Eu fui locutor de rodeio durante 28 anos e eu falo, o rodeio cutiano, para mim, é muito mais bonito que o rodeio em boi. Só que o rodeio cutiano, ele vem sendo detonado, sendo acabado. Vem perdendo eu falo espaço. assim, vem perdendo espaço. Porque eu falo assim, Barretos dá uma Dorje rampa o peão, campeão em boi. E dá 50 mil pro peão em cavalo. Do cavalo. Entendeu? Então, assim, parece que estão querendo tirar o rodeio de cavalo, mas tudo começou pelo rodeio de cavalo. Não existia o rodeio de boi. Então, o rodeio de boi hoje tomou conta pelos circuitos, certo? Porque todos os circuitos, a maioria é só de boi, não existe o rodeio de cavalo. Então, eu defendo e luto muito pelo rodeio de cavalo, porque é um rodeio que é muito bonito. Tenta você chegar, depois da nossa entrevista, e colocar uma montaria de cavalo e uma montaria de boi, mas uma montaria de boi e outra. Eu vou te falar que eu já fiz isso, então, antes de vir. Nós temos, pra você ter uma ideia, Tupã é um lugar onde nós temos, aqui, nós temos um campeão de Barretos em cavalo, que é o Tarcísio Pinheiro, que foi campeão em Barretos em 99, e nós temos o 99 não, em 89, certo? Que o Tarcísio ganhou, campeão em Barretos, e foi assistir a fabricação do Fusca dele, que ele ganhou um Fusca Fafá, o primeiro Fusca Fafá, que foi fabricado, ele foi assistir a fabricação do Fusca dele lá na Volks, no ABC. Aí depois nós tivemos o Formiguinha, que foi campeão em touro, Sim, sim. certo? E nós temos o Honorato, que foi campeão no Berbeck. Nós temos 3 campeões de Barretos em Tupã. Então, Tupã... Anota para nós. Tupã é uma tradição no rodeio. Tupã é uma tradição. E o Chapéu Branco tinha uma tradição de rodeio, que o Chapéu Branco levava cavalo de Tupã para pular em Barretos. Certo? Então, quer dizer, nós temos uma tradição do rodeio de cavalo, do rodeio cutiano. Certo? Do rodeio, porque daquele tempo o rodeio não era nem no cutiano, quando tinha no rodeio do Chapéu Branco. Era o rodeio no cru, rodeio na crina. Montava na crina e soltava, juntava o cavalo, montava. Era o rodeio tradicional, como é o rodeio do Sul, né? O rodeio do Sul, você monta, eu fui narrar rodeio lá no Rio Grande do Sul, lá você monta, você segura na crina do cavalo e fica com uma chibata, batendo de um lado para o outro. Não é que nem o nosso rodeio que fica com a mão para cima. Lá você tem que ficar com uma chibata batendo de um lado para o outro. Certo? Certo. Então são cada um tradições tem uma diferentes. tradição. Quero mandar um abraço aqui também para o Alexandre Combate, o vereador que também está acompanhando a gente. Mandou um abraço para você, Biscoito. Muito obrigado, Combate. Aqui é o Silva, Aldenir Alcara. Alvina mandou um recado. Biscoito, eu quero ler para você. Boa noite. Parabéns, menino. Biscoito, excelente locutor. Saudades das suas narrações. Quando entrava a imagem de Nossa Senhora Aparecida na arena, aquelas palavras eram emocionantes e tocavam o coração da gente. Aqui de Herculândia. Herculândia toda te ama. Beijo. Muito obrigado, Herculândia. E olha, Charles, outra tradição, né? eu fiz o primeiro rodeio de Herculândia. Olha que Junto com o Luiz Carlos Gandolfi e junto com o Leninho. Foi o primeiro rodeio de Herculândia, fui eu que narrei. Certo? E eu lembro que, assim, esses anos atrás, eu estive em Herculândia e teve o Caio, quando começou o rodeio dos mudeiros. Porque lá tem o negócio dos mudeiros, o amendoinzeiro, que agora é os amendoinzeiros que faz o rodeio, antes eram os mudeiros e aquela coisa e tal. E todos os rodeios dos mudeiros foi eu que fiz. E o Caio, que era um mudeiro de lá, ele sofreu um acidente e perdeu uma mão, perdeu o braço. Aqui perdeu a mão. Ficou só o toquinho aqui do braço dele. E eu fiz uma homenagem para ele. Não, ele perdeu a mão, ele perdeu a mão direita. E ficou a mão esquerda. E eu fiz uma homenagem para ele e todo mundo de Herculândia fala, Biscoito foi o cara que fez Herculândia chorar na homenagem que eu fiz para ele. Que eu falei para ele, naquele tal, para se conformasse que Deus deixou a mão do coração. Tirou um pedaço, mas deixou ele vivo, que a luta dele tinha que continuar, não sei o que tal. E aquela arquibancada entupida de gente. Foi num sábado, eu lembro até hoje. Aí todo mundo fala assim, ó, o Biscoito foi o cara que fez Herculândia chorar. Então acho que ela está lembrando desses momentos aí, certo? Obrigado. Um abraço. É Alvínia Pereira da Silva que participa. Muito obrigado, por acompanhar aqui. Amo Herculândia.
Guilherme Lovato, o Biscoito, falou o seguinte, pergunta para o Biscoito do chá. Só falou isso. Do chá? Do chá. Isso. Quem que era o chá? Sebastião Ribeiro Chá, um locutor de rodeio. E o chá era um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Joia. Narrava como Zé do Prato, tinha uma voz linda. Sebastião Ribeiro Chá. Um cara que eu admirei muito, certo? Um cara que eu adorei. Ele era de Santópolis do Aguapeí, viajou muito comigo. A gente chamava Chazinho. Aí o Chá viajou com nós e ele era analfabeto. Mas ele tinha uma memória que o operador de pista vinha no ouvido dele e falava para ele assim: Charles dos Passos, Cavalo Horizonte. Isso. O resto ele já gravava aquilo lá e ficava. Charles dos Passos, Cavalo Horizonte, e ele narrava ali, tal. E ele tinha uma memória, o cara chegava e falava assim, um abraço pro Pedro, pro Antônio, pro João, e o Chá gravava tudo aquilo, porque ele não sabia ler. E quando ele ia fazer a abertura, ele entrava com um papel na mão. E a gente falava, aí ele falava assim, cara... Tinha foto, às vezes é uma foto. Ele falava querida, assim, né? ele falava assim, eu falava, Chá, por que você entra com esse papel na mão? Para o povo saber que eu sei ler. Porque jamais ele... Mas era um cara muito especial. Sebastião Ribeiro Não tinha conhecimento, Chá. Mas tinha muita sabedoria. Sabedoria. Foi um peão de rodeio. Não precisa ser... saber ler e escrever para ter sabedoria. Foi muito bom, muito bem lembrado. Guilherme Lovato, obrigado pela participação. Renatinho da Garagem também, vereador, acompanhando. Mandou. Opa, Renato, um abraço. Se quer tomar um café com a gente, bora lá, é só marcar. Osmar Marantes, que está na Facá, que está compartilhando a live, é isso aí, gente, compartilha mesmo. Clóvis Manuel, nosso grande parceiro, também realizou muitos eventos aqui em Tupã. Um abraço, Clóvis. Ô Biscoito, te perguntar... Se você tem ideia de quantas cidades você já narrou rodeio, seria uma pergunta difícil, né? Eu imaginei. Qual que é a realidade dos rodeios hoje? Assim, se você fosse olhar o rodeio hoje e falar assim, ó, o rodeio vai ter futuro, o rodeio não tem futuro. Desse jeito que tá, não tem futuro. Não, o rodeio vai ter futuro, sim. Tem futuro? Tem. Tem tudo para crescer. Nós temos aí circuitos novos entrando que o pessoal vai se adaptar, já. Sim. Vai se adaptar a esse tipo de rodeio. Por exemplo, não que eu estou aqui para falar mal do rodeio, jamais. Eu não falo do rodeio. O rodeio durante 28 anos foi o sustento da minha vida, o rodeio que me deu tudo que eu tenho, tudo que eu fiz na minha vida. Hoje eu construo as minhas casinhas ali, faço minhas coisas e tal. O rodeio tem um futuro muito grande, muito grande. Tanto é que nós temos um circuito sendo montado aqui na cidade de Herculândia. Certo? Amendoinzeiros aqui de Herculândia estão montando um circuito próprio deles. E o rodeio tem sim, só que o pessoal agora vai se adaptar a esse modelo novo de rodeio e esquecer daquele modelo antigo que era o rodeio, da abertura, do locutor de abertura, do locutor de encerramento, da queima de fogos, que hoje não existe mais dentro do rodeio, certo? Das aberturas que a gente fazia. Eu ia em rodeio, fazia as aberturas, eu tinha, por exemplo, o Luiz Carlos Gandolfo de Herculândia mesmo, ele falava assim para mim, falava, Biscoito, olha, não existe uma abertura de rodeio como a sua. A sua abertura de rodeio é muito bonita, é muito especial, você se entrega, e eu me entregava mesmo a abertura do rodeio. Eu adorava fazer a abertura de rodeio e adorava a fazer a queima de fogos no final. Tanto é que eu tinha um fã meu, que foi prefeito aqui em Tupã, que ele me convidava no dia de São Pedro para ir narrar a queima de fogos de São Pedro, lá na igreja. Sim, eu ficava narrando na matriz, certo? Que o professor Valdemir e... Grande abraço, professor Valdemir. Professor... Eu admiro muito, um grande político. Um grande político. E ele adorava, ele chorava, ele ficava do meu lado, ele me abraçava, ele chorava com as minhas palavras, com aquilo que eu falava, com aquilo que era tudo coisa que vinha do coração, aquilo que surgia do coração, aquela coisa que brotava do coração. Era uma coisa que eu fazia com amor, que eu gostava. Eu chegava na quinta-feira na cidade... Poxa, aquilo para mim era uma coisa... Eu via todo mundo ali na porta do hotel, ali, sabe, esperando. O locutor chegou, poxa, é o Biscoito e tal, não sei o quê. No Rio de Janeiro ali, nossa, quanta gente... Eu terminava o rodeio, Charles,
eu ia para o caminhão de som, cara, eu demorava 1 hora para sair da arena para chegar no caminhão de som, para deixar o microfone, tanta gente tirando foto, pedindo autógrafo, sabe? E eu tenho uma história muito grande que eu guardo dentro do meu coração. Conta pra nós. Porque é uma coisa que eu detesto, cara, é racismo, sabe? É racismo. Eu acho que toda pessoa que é racista, quando ela chegar lá em cima, no céu, e ela encontrar Deus, o Deus dela vai ser preto. E como ela vai dizer que eu não gosto de preto? Então, eu fiz um rodeio até numa cidade do Rio de Janeiro, em Mangaratiba, perto de... cidade famosa ali, Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E eu estava fazendo um rodeio. Quando terminou o rodeio, eu saí, todo mundo tirando foto comigo, tirando ali, tirando foto, isso, aquilo, tal. Eu cheguei até no caminhão de som ali, o pessoal pedindo autógrafo e tal, e eu vendia muito CD. Vendia CD do rodeio adoidado. Com as suas locuções. Com as locuções. Vendia Você muito tem deles CD. Aí, Aí eu cheguei no caminhão de som, aí eu escutei assim, uma pessoa me falando, psiu, psiu. Eu olhei para trás, era um cidadão negro, ele, a mulher dele e 2 crianças, certo? E ele chegou para mim e falou assim, seu biscoito, olha, o senhor me desculpa, eu estou incomodando o senhor, que eu sou negro e pobre, mas meus filhos queriam tirar uma foto com o senhor. Eu falei para ele, não, seus filhos queriam, não, eles vão tirar uma foto comigo. Aí eu catei aquelas 2 crianças, tiramos foto, tirei foto com eles, levei eles para o caminhão de som, falei para o cara, pega todos os CDs desde o primeiro dia, tem CD de outra cidade? Tem, pega aí, pega. Acho que eu peguei uns 10 CDs, dei para ele de presente, ele falou, eu não tenho como pagar o senhor. Eu falei, não, eu não quero que você pague. Porque ele falou, ó, eu falo isso da vontade de chorar, Charles. Porque ele falou, eu sou preto e pobre, cara, isso me bateu no coração. Por quê? Porque ele não tinha esse espaço. Certo? Infelizmente, né? Então eu falei para ele, meu amigo, se orgulha da sua cor, cara. Se orgulha porque preto não é defeito para ninguém, certo? Qual que é a diferença da minha cor para o preto? Então isso foi uma das coisas que mais me marcou dentro do rodeio. Foi essa história de Mangaratiba. E eu ia perguntar qual foi o fato que mais marcou, né? Foi em essa questão história de emoção, e parece que as nossas mentes estão antenadas, estão afinizadas, porque você já entrou nessa seara. Biscoito, nós estamos rumando já para o finalzinho do nosso programa, então eu queria que você, aquela hora eu até te interrompi, porque eu percebi que você também estava ficando emocionado, né? Se você quiser falar sobre mais algum assunto, mandar algum recado, né? Coloca para fora, e o programa é a sua oportunidade e é democrático, aberto para você. Não, Charles, se expressar. eu falo só uma coisa assim. E eu acho que é o seguinte, no tempo que eu vivi do rodeio, foi um tempo muito bom, certo? Eu sempre dizia para todos os meus amigos que iam para o rodeio, gente, coloca uma coisa na cabeça, dentro do rodeio nós somos garçom, nós estamos indo para servir uma festa. Então, Charles, eu sempre fui um locutor que fui para o rodeio para trazer o dinheiro para casa. Eu não fui um locutor que deixou meu dinheiro na estrada. Eu ia para o rodeio e trazia meu dinheiro para casa. Eu não gastava esse dinheiro num caminho. Eu trazia. Por isso que hoje, graças a Deus, não sei se você sabe disso, mas eu já tenho 53 imóveis que eu construí em Tupã e já vendi. Parabéns. Certo? Parabéns. E outra coisa, tudo isso eu busquei lá fora. Não foi um dinheiro que eu ganhei em Tupã. Eu buscava o meu dinheiro lá fora e aplicava em Tupã. E o pessoal falava assim para mim, se Tupã faz isso com você, por que você não representa Presidente Prudente? Você não representa Araçatuba? Eu falei, não, eu sou nascido em Tupã. Eu sou tupanense, eu sou de Tupã, eu vou representar Tupã, mesmo sendo pisado, humilhado, eu vou representar Tupã, certo?
e representei e vou sempre representar Tupã em qualquer lugar, em qualquer entrevista que eu der. Porque eu sou tupanense, eu nasci aqui, aqui eu fui criado, aqui eu vivi, aqui eu criei, nasceu meu filho, aqui eu casei, aqui eu vivi, entendeu? Estou vindo, Charles, hoje do seu programa, certo? Ontem eu perdi o meu sogro faleceu ontem. Meus sentimentos. Muito obrigado. Biscoito, eu não fiquei sabendo. Meu sogro faleceu ontem, certo? Ainda com uma dor do coração, mas assim, tinha esse compromisso com você e vim cumprir esse compromisso com você. Mostra mais uma vez que a gente Entendeu? Não errou em dizer que você é um dos maiores locutores do país. Então, mesmo com dor no peito, vim por quê? Porque eu tinha um compromisso não com você, com os seus ouvintes, os seus... ouvintes a gente fala porque nós viemos do rádio, né? Sim. Seus internautas aí e tal. Então eu vim cumprir o meu compromisso, entendeu? Vim cumprir o meu compromisso. Até a Rosa falou, olha, se a sua esposa quiser vir e tal, ela até ia vir, mas ontem aconteceu isso. Aí ela falou, olha, não, eu vou ficar em casa assistindo. Ela tá lá, ela e o Lucas também, meu filho. Que aconteceu com meu filho? Meu filho falou, pai, me coloca no rodeio. Eu já via que o rodeio estava com muito locutor, com muita coisa. Aí eu disse para ele, filho, eu te coloco no rodeio. A hora que você chegar em casa com o diploma debaixo do braço. Aí eu batalhei, lutei muito. Ele hoje é um médico veterinário, certo? Trabalha numa multinacional. E hoje eu falo para ele, filho, você já imaginou se você não tivesse tirado esse diploma? Hoje o que você seria? O rodeio com a pandemia parou. E a sua firma não, continua trabalhando. Então ele fala, pai, eu tenho que só agradecer o senhor, tenho que só agradecer. Porque eu vivi o tempo do rodeio. E todo mundo, Charles, assim, acha que o mundo do rodeio, pra gente que vai trabalhar, é gostoso. Que nem fala assim, o vereador vai lá só segunda-feira. Não, o pessoal não vê. O vereador trabalha 24 horas. 24 horas, é o que eu falo. Por exemplo, o pessoal falava assim, nossa, hoje você está aqui, amanhã você está lá, que gostoso. Não é gostoso, não é gostoso. É uma vida sacrificante, porque você deixa a sua família, você deixa os seus amigos, você deixa tudo para partir para um lugar onde você não sabe o que você vai encontrar, qual o tipo de hotel que você vai dormir, qual a comida que você vai comer, o que você vai passar ali, qual o tipo de pessoa que você vai encontrar. Certo? Lugares maravilhosos, porque a gente estava indo para festa, era maravilhoso. Mas só que é o seguinte, você tem que cuidar da garganta, você não pode sentar, o que nós falamos, tomar uma cervejinha gelada, entendeu? Então você tem que cuidar da voz, tem que cuidar da sua qualidade de voz. O seu instrumento de trabalho é a sua voz. Então terminava o rodeio, eu tinha que correr pro hotel, às vezes estava muita poeira, às vezes estava muito frio, às vezes começava a chuviscar, então eu não via show. E às vezes, quantos shows eu apresentei desse pessoal famoso, tudo tal, certo? E apresentava o show e descia, mas você tinha oportunidade de estar ali no palco junto com o fulano, você descia e ia embora. Não é que eu ia embora, que eu não podia, porque a pessoa vinha conversar com você tinha que falar muito alto. Então, aquilo queimava a sua voz. E eu não tinha só aquele rodeio. Eu olhava para frente, minha agenda estava com 30 rodeios pela frente, certo? Eu fui um dos locutores que mais dava rodeio durante o ano. Teve ano de eu falar 38 festas, 40 festas, entendeu? Fazer 2 rodeios por semana. E eu num dia numa cidade, no dia voltava para outra, levava outro locutor, ficava tal. Então, eu tinha aquele compromisso com a voz. Hoje eu tenho uma voz cansada, uma voz judiada, mas pelo tempo. Por tudo que eu passei dentro do rodeio, certo? Só que ainda amo, ainda adoro o rodeio e tenho certeza que esses circuitos, todas essas festas vão colocar a mão na cabeça e ver que o rodeio ainda tem que voltar na velha tradição, que é a entrada das bandeiras, a entrada da comissão, a entrada das princesas, da rainha, que isso é o que enfeita, é o que faz o rodeio ter a qualidade. É isso aí, Biscoito. Eu concordo com você, também gosto de ver o resgate das tradições. Estamos chegando ao finalzinho do... realmente, eu vi aqui Luiz Carlos dos Passos Sancho, um grande amigo meu, pergunta para o Biscoito, antes de eu encerrar então, sobre o Palhaço Mazzaropi. Cara, o Palhaço Mazzaropi... ele foi o maior animador, ele foi o maior animador, e eu quero mandar um abraço para o Luiz Carlos, que foi o vereador que reconheceu o meu trabalho, o trabalho do meu filho,
que ele me deu uma monção. Ah, moção de congratulações. De congratulações. Aí, Muito Luiz obrigado, Carlos. viu, Luiz Carlos? Muito obrigado, Deus te abençoe, certo? Ele me deu essa monção que eu tenho guardado com muito carinho, com muito amor, certo? Foi uma coisa que me emocionou muito ter recebido isso aí de Tupã, certo? E quem sabe um dia eu receba a medalha Souza Leão, certo? Que eu também, ao vejo ela na minha frente, aos vereadores aí. E merece. E merece. entendeu? Aí os vereadores que estão assistindo a live. 28 anos de Rodrigo. rodeio, 53 imóveis construídos em Tupã. Eu queria muito, sabe por quê, ô Charles? Não é uma coisa, sabe o que é? Isso é gostoso, cara, é gostoso. É homenagem em vida, porque eu já falei, o meu nome não orna para colocar numa rua. Se colocar meu nome numa rua, fica feio. Já pensou? Rua Wilson Biscoito? Não. Meu nome tem que colocar numa avenida. Avenida Wilson Biscoito. Aí vai ficar bonito. Não, é o reconhecimento. É por isso que é o mesmo motivo que te deixou chateado. Isso. É a falta de reconhecimento. Isso. O reconhecimento ele tem que ser feito em vida mesmo e você Isso. é merecedor. Seu Sabe- profissionalismo, sua seriedade no faz. Então, eu amo Tupã, cara. Eu amo Tupã, eu amo esse pedacinho de chão. Aqui eu vivi, aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui. Eu amo esse pedaço. Eu amo esse pedaço de chão abençoado aqui, certo? Então, tudo que eu faço aqui é com amor, é com carinho. Se você vê os imóveis que eu construí aqui em Tupã, sabe, eu faço com amor, eu faço com carinho aquilo que eu gosto, os rodeios que eu fiz, foi feito tudo com amor, com carinho, porque eu sou um tupaense que ama a minha cidade. É isso aí, gente. Um tupaense que ama a nossa cidade. E com certeza a nossa cidade ela deve esse reconhecimento para com você. E é por isso que o Cultura e Café foi criado, justamente para dar essa oportunidade de reconhecimento do trabalho, não só do artista, mas de qualquer tupaense que realiza um trabalho, seja ele qual for, porque cultura engloba conhecimento. Então, qualquer assunto da esfera do conhecimento humano, a gente vai tratar aqui no Cultura e Café. A gente está arrumando para o finalzinho, quero agradecer mais uma vez, Biscoito, a sua presença. Não sabia da morte do seu sogro, mostra mais uma vez o seu compromisso para com o seu trabalho, mesmo deixando de ser locutor, mas falando sobre o seu trabalho, veio aqui, mesmo perdendo o sogro ontem, meus pêsames mais uma vez. Obrigado. E hoje eu vou encerrar o programa de forma diferente. Eu queria que você encerrasse o nosso programa hoje. Do seu jeito, eu só quero agradecer aos nossos leitores do Mais Tupã, internautas que nos assistem hoje, e o finalzinho é com o biscoito e com o café. Equipe, por favor, pode mandar a imagem pro biscoito. Com certeza. Que hoje quem termina o Cultura e Café é o biscoito. Charles, muito obrigado Rosa, certo? Muito obrigado a vocês, todo o pessoal da produção aí, a gente agradece de coração. Quem me olha desse jeito tem inveja do que sou, mas não sabe que muitas vezes o sol quente me queimou. Precisa ter fé em Deus para chegar aonde estou. Obrigado, Charles, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, a gente se encontra em algum cantinho, em alguma arena desse Brasil. Tchau!